Bom, agora a gente vai fazer alguns exemplos, né, de modelagens de sistemas térmicos e fluídicos, né, a exemplo do que a gente já fez nos sistemas mecânicos e elétricos. Né? Então a ideia aqui é aplicar, né, toda essa base de modelagem que a gente já fez, que a gente já analisou nos vídeos passados, né, e aplicar isso, né, para alguns exemplos clássicos aí desses sistemas. Tá? Então, vamos começar por alguns sistemas fluídicos, né? Depois a gente vai passar para sistemas térmicos e eventualmente a gente vai fazer alguns outros exemplos aí mais avançados de modelagem, só para a gente verificar aqui na nossa disciplina. Aqui eu estou colocando para sistemas fluídicos, né, as principais hipóteses simplificadoras que a gente acaba utilizando nesses sistemas. Então, fluido incompressível, né, com massa específica constante, quando você estiver lidando, por exemplo, com um circuito hidráulico, né, com água ou algum outro fluido que não tem muita variação de massa específica, é uma condição bem comum. Temperatura uniforme e constante, né, normalmente a gente vai lidar com problemas de escoamento, né, e a gente ignora, aí, por simplificação, qualquer efeito térmico que apareça no nosso sistema. Né? Então, geralmente a gente leva em consideração isso. Resistências fluídicas constantes e lineares. Né? Então, para usar o nosso modelo de resistência fluídica, você precisa ter um escoamento laminar, né? E ter todas as condições para considerar isso. Né? Tanques com seção uniforme de área constante, né? Normalmente os tanques aí que a gente vai modelar, eles têm uma seção, né, circular, quadrada, retangular constante. Né? Isso também simplifica a nossa análise, né? Embora não seja algo obrigatório. Pressão atmosférica constante, então, né, os nossos sistemas normalmente não vão estar em níveis tão diferentes, de modo que, né, a pressão atmosférica em um tanque ou em outro, ou numa parte do sistema ou em outro, é praticamente constante. Resistências fluídicas são localizadas, né? Então, muitas vezes você vai modelar uma resistência fluídica, mas que vai estar refletindo perda de energia ou perda de carga devido à própria tubulação. Né? A gente vai considerar que essas perdas são concentradas, né, nessas resistências fluídicas que vão estar representando essas perdas. Né? Efeitos de inércia do fluido, né, vão geralmente ser desprezíveis, né? Então a inertância é nula nos nossos casos e geralmente, né, variações pequenas nas grandezas, de modo, né, que a gente pode adotar esses modelos lineares que a gente está usando aqui na disciplina. Então, o exemplo que a gente vai lidar agora, né, é de um sistema hidráulico puro, né, sem efeitos térmicos no caso. E a gente vai modelar esse sistema, né, e achar essa função de transferência aqui, H2 sobre QI. Né. Qual que é o nosso sistema? A gente tem dois tanques, né, dois reservatórios aqui. Tem uma fonte de vazão, né, imagina uma torneirinha, né, que está dando uma vazão de entrada QI, né, no tanque 1. O tanque 1 tem uma altura, tem um nível de fluido aqui chamado H1. Né? Nosso fluido de trabalho é água, no nosso caso. Né? Esse tanque 1, ele tem uma tubulação aqui que sai desse tanque, passa por uma placa de orifício aqui com resistência fluídica RF1. Né? Para a gente isso aqui é simplesmente um elemento de resistência fluídica, né? Mas placas de orifício são usadas, por exemplo, para medir vazão. Tá? A gente não vai entrar em muito detalhe nisso aqui, né? Mas já fiquem sabendo disso. Saindo desse tanque 1, aqui a gente tem uma vazão chamada Q1, né? Que vem para um tanque 2, né? Com altura H2, com nível H2. Né? E saindo desse tanque 2, a gente tem uma vazão Q0, né, de saída aqui. Essa vazão passa aqui por uma placa de orifício com uma resistência fluídica RF2 e esse fluido todo aqui está aberto, né, para sair na atmosfera. Então a gente está considerando uma pressão atmosférica constante, né, independente aí se a gente está falando no topo do tanque ou na saída aqui do nosso tanque 2, né, na saída da nossa tubulação toda. Né. Então essa PA aqui é constante em qualquer lugar do nosso sistema. Os dois tanques eles estão abertos para a atmosfera, né? Então é como se ele tivesse aberto para o nosso ambiente. Né? Isso faz uma certa diferença aqui na nossa modelagem.
E o problema está pedindo para achar essa FT entre a altura do tanque 2, né, o nível do tanque 2, e a vazão de entrada QI. Isso aqui é o nosso problema para a gente resolver. Então, a primeira etapa que a gente vai executar aqui, né, para fazer a modelagem desse sistema, é justamente fazer as hipóteses simplificadoras, né, para a gente poder modelar ele. Então, vamos considerar, né, a gente está lidando com água aqui. Vamos considerar que o fluido é incompressível, quer dizer, ele não varia sua massa específica, né? Isso aqui é razoável geralmente para um circuito com água. Temperatura uniforme e constante, então a gente não está lidando com um problema térmico. Nesse caso, a gente vai lidar simplesmente com um problema fluídico. Resistências fluídicas constantes, lineares e concentradas, né, que são as duas placas de orifício. Tanques com seção transversal uniforme e constante, né? Então, a gente pode imaginar que esses tanques têm uma seção retangular, por exemplo. Pressão atmosférica, que é o PA, ela é constante em qualquer ponto aqui no nosso sistema, né? Então, o topo do nosso tanque aqui, né, na superfície do fluido, está submetida a essa pressão atmosférica, assim como a saída do nosso sistema hidráulico, né, ele está também submetido a essa mesma pressão. Sem efeitos de inércia do fluido, né, sem a inertância no caso, variações pequenas nas grandezas para a gente poder considerar, né, aqueles modelos lineares. H1 e H2 são sempre, né, níveis positivos, né, os tanques estão sempre acima do nível 0. Os tanques eles não transbordam, né, porque aí seria uma consideração, um condicional no nosso modelo, né, que o tanque teria uma determinada altura, né, e depois dessa altura ele transbordaria. Para nossa modelagem é como se esse tanque tivesse uma capacidade infinita aí de acomodar, né, volume de líquido. E condições iniciais nulas porque a gente está atrás aqui de uma função de transferência, né, entre a vazão de entrada, QI, e o nível do tanque 2. Então a gente quer achar H2 sobre QI de S. Então, posto, né, essas considerações que a gente colocou, a gente pode aplicar elas, né, para usar a lei da conservação de massa, basicamente. Então, para facilitar a nossa solução desse problema, vamos dividir então o problema a partir do tanque 1 e do tanque 2 e fechar um volume de controle nesses dois sistemas. Então eu desenhei aqui o tanque 1 e o tanque 2 e uma propostazinha aqui de superfície de controle, de volume de controle. Tá? Então no tanque 1, né, eu fechei uma superfície aqui, né, no volume do tanque 1. A gente tem uma vazão volumétrica entrando QI, né, que é aquela vazão de entrada, e saindo desse tanque a gente tem uma vazão Q1. Tá? Então a gente pode usar isso para aplicar conservação de massa nesse sistema. Como a densidade, né, a massa específica do fluido aqui a gente pode considerar como constante, a gente pode utilizar a conservação de massa no seu formato mais simples aqui, né? Somatório de ρ, Q e ponto, menos somatório de ρ, Q0. Tudo isso é igual a taxa de variação da massa do volume de controle, dms dt. No nosso caso aqui, a gente só tem uma fonte de volume entrando, que é o QI, e uma fonte de volume saindo, né? Então a gente vai ter o que? Simplesmente ρ vezes QI menos ρ Q1 é igual à derivada da massa do nosso volume de controle, né? Eu estou aqui identificando essa massa como sendo M1, então a gente vai ter derivada de M1 no tempo. Fazendo aqui a transformada de Laplace dessa equaçãozinha simples, a gente vai ter então ρ vezes QI de S, né, transformada no domínio de Laplace, menos ρ vezes Q1. Tudo isso é igual a S vezes M1, né, em função de S aqui.
Então, vou chamar essa equação aqui de equação 1. A gente pode fazer a mesma análise no tanque 2, né, usando o mesmo procedimento. Né? Então, eu desenhei o tanque 2 aqui, a gente tem entrando nesse tanque 2 uma vazão chamada Q1, tá? A massa desse volume de controle aqui eu chamei de M2, né? E saindo desse volume de controle a gente tem uma vazão chamada Q0, que é o que está indo para a resistência fluídica e depois para ser descarregado aí na atmosfera. Né? Então, aplicando o mesmo princípio, né, o que a gente tem entrando aqui é Q1, ρ vezes Q1, menos ρ vezes Q0 é igual a dm2dt. Só aplicar a lei de conservação de massa nesse mesmo sistema. Fazendo a transformada de Laplace, lembrando que a gente está considerando condições iniciais nulas, né, a gente vai ter então ρ vezes Q1 menos ρ vezes Q0, né? Lembrando que essas variáveis estão em funções de S, né? Isso aqui é igual a S vezes M2, que é uma função de S. Essa massa do volume de controle está variando no tempo, né? Portanto, aqui a gente tem uma transformada de Laplace aí dessa massa. Agora a gente pode analisar, então, vamos pegar as resistências fluídicas, né? Aquelas duas placas de orifício do nosso sistema que estão fazendo papel de resistência fluídica. A nossa primeira placa de orifício, né, ela está saindo do primeiro tanque, né, aí está ligada nessa placa. Ela tem resistência fluídica RF1, que a gente representa com essa simbologia aqui, e a gente tem uma vazão entrando Q1, né, nessa resistência. E saindo dessa resistência, a gente vai ter exatamente a mesma resistência fluídica. Né? A gente não tem vazamento aí na placa de orifício, não tem um outro caminho para onde iria, né, essa vazão, então a vazão de saída dessa resistência também é Q1. Né? Antes da resistência fluídica, a gente tem uma pressão que eu chamei de P1, que seria a pressão no fundo do tanque 1, e depois da resistência fluídica a gente tem uma pressão P2, que seria a pressão no fundo do tanque 2. Né? Usando as nossas expressões de resistência fluídica aqui, né, a gente vai ter P1 menos P2 é igual a RF1 vezes a vazão que está passando, que é Q1 aqui. Né? No domínio de Laplace, né, essa equação fica da mesma forma, né? Só que em função de S aqui. Né? Então, lembrando que essas variáveis todas, né, de pressão aqui estão agora em função de S. Né? Então, vou chamar isso aqui de equação 3. E a gente pode fazer a mesma análise no outro, na outra placa de orifício. Né? Ela está entre os dois, aliás, ela está depois do tanque 2, né? Tem uma vazão entrando nessa placa de orifício chamada Q0, né? Portanto sai a mesma vazão aqui no caso desse sistema. Essa placa de orifício tem uma resistência RF2, né? Antes da placa de orifício a gente tem o tanque 2, né? Que a gente já nomeou aqui como tendo uma pressão P2 aqui no fundo desse tanque. E à direita da placa de orifício, né, ela está simplesmente aberta para a atmosfera, né, para o ambiente. E nesse lado, então, a gente tem uma pressão 0 aqui, Pascal, ou a pressão atmosférica se a gente falar em pressões absolutas. Né. No caso aqui, então, a gente está considerando esse P1, P2 aqui como pressões relativas, né, no caso só relativo aí à pressão que o fluido está fazendo, né, e não a coluna de ar que está acima disso. Portanto, esse zero, né, é um zero de pressão relativa ou um PA em pressão absoluta. Nesse caso, então, a gente vai ter P2 menos 0 igual a RF2 vezes Q0. Portanto, fazendo a transformada de Laplace disso, a gente vai ter simplesmente P2 igual a RF2 Q0 em Laplace. Vou chamar isso de equação 4. A gente criou alguns termos aqui de pressão, né? P1, P2, e no nosso problema a gente não está interessado muito nessas pressões, a gente está pensando
nos níveis dos tanques, né? Como que a gente pode fazer essa relação? Tanto P1 como P2 são pressões relativas aí àquela coluna de fluido que a gente tem, né? Como que eu posso calcular essa pressão, né? A gente tem aquela expressão bem tradicional, né? Pressão de uma coluna de fluido é ρ, né? Densidade vezes a gravidade vezes a altura daquela coluna de fluido. Então, P1 vai ser densidade do fluido, né? Que é a água aqui, G, a aceleração gravitacional, vezes H1, no caso do tanque 1, né? Então, a gente tem essa aqui, que é a pressão no nosso tanque. Vou chamar isso aqui de equação 5. E a pressão no fundo do tanque 2 vai ser o quê? Rho G H2, equação 6. Da onde que tá vindo, da onde que vem essa equação, afinal? Né? Só para explicar, né? Pressão é força sobre área, né? Vou chamar aqui força sobre área 1. Que força que é essa, né? É a força que o nosso volume está fazendo, né? O peso do fluido seria a massa vezes a gravidade, né? A massa seria o quê? Rho vezes o volume do fluido, que é área de seção transversal vezes a altura do tanque, né? Então, isso aqui é o volume, né, vezes ρ dá a massa vezes a gravidade, né? Então, dividido pela área 1, a gente tem lá o famoso ρgh. Né? Bom, na equação da conservação de massa, a gente deixou ela em função de uma derivada da massa do volume de controle 1, da massa do volume de controle 2. Só que para a gente não é interessante manter essa variável de massa. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode relacionar aquela massa, né, com a derivada, aliás, com o nível dos tanques. Né? A massa M1, ela seria o quê? Densidade do fluido vezes o volume do tanque 1, né? Ou seja, né, ρ vezes a área de seção transversal vezes a altura do tanque 1. Né? A gente está considerando que essa seção transversal do tanque é constante, portanto, dm1 dt, derivada da massa no tempo, seria o quê? Rho A1 dH1 dt, derivada de altura. De forma similar, né, a massa 2, então seria ρ, área da seção do tanque 2, vezes H2, ou seja, dm2 dt seria ρA2, né, dH2 dt. Né? A gente está considerando que a área de seção transversal ela é constante, por isso que a gente tira essa área e a densidade da nossa derivada aqui. Então, eu vou chamar isso aqui de equação 7 e equação 8 aqui. Bom, então, agora, né, utilizando as equações que a gente já obteve, a gente consegue construir algumas outras relações, né, entre essas variáveis que a gente está construindo aqui. Lembrando que nosso objetivo final é achar a função de transferência entre a altura do tanque 2 e a vazão de entrada. Né? Então, eu peguei aqui equações 5 e 6, tá? Essas são as equações das pressões no fundo dos tanques, né? E as equações 3 e 4, que são das resistências fluídicas, e substituir as pressões das resistências fluídicas. Né? Então, a gente tem ρ vezes G vezes H1 menos H2 igual a RF1Q1. Né? E se eu isolar a vazão, que é o termo que está lá na nossa equação de conservação de massa, a gente tem então Q1 igual a 1 sobre RF1 vezes ρg vezes H1 menos H2. Tá? Então isso aqui é o que eu chamei de equação 9. A gente pode fazer a mesma coisa na segunda resistência fluídica, né? Substituo o P2, que é ρgH2, e isolo a vazão de saída, que é 0, que é 1 sobre RF2 vezes ρgH2, né, que eu chamei aqui de equação 10. Passando agora, né,
Para as equações de conservação de massa, eu posso pegar as equações 7, 8, 9 e 10 e substituir nas duas equações originais de conservação e obter para o tanque T1 ρ vezes QI menos ρ vezes a vazão Q1, né, que é 1 sobre RF1, ρgh1 menos ρgh2. Tudo isso é igual a ρ vezes o dms dt, né, vezes a variação de massa ao longo do tempo, né, do volume de controle, que é ρ1 vezes dh1 dt. Né, esse é o nosso termo dms dt lá. Né. Se eu retirar esses ρs aqui, né, a densidade é constante, então esse termo é o mesmo em todos os termos, a gente fica com QI menos 1 sobre RF1 vezes ρgh1 menos ρgh2, tudo isso igual a A1 dh1 dt. Eu vou rearranjar os termos aqui, deixando os termos de saída todos na esquerda e os termos de entrada na direita. Né? Então a gente vai ter A1 dh1 dt, né, mais 1 sobre RF1 vezes ρgh1 menos ρgh2, tudo isso igual a vazão de entrada QI, que é a nossa única variável de entrada no sistema. Vou fazer a mesma análise no tanque T2, então a gente vai ter ρ vezes 1 sobre RF1 vezes ρgh1 menos ρgh2 menos ρ vezes 1 sobre RF2 vezes ρgh2, tudo isso igual a ρ A2 dh2 dt. Né? Corto as densidades, os ρs aqui, e eu reorganizo aqui nossas variáveis. Então a gente vai ter A2 dh2 dt menos ρgh1 sobre RF1 mais ρg sobre RF1 mais ρg sobre RF2 vezes H2 igual a zero. Né? Lembrando que a gente só tem entrada no tanque 1, não tem entrada no tanque 2. Né? Então eu chamei essa equação de equação 12. A gente tem nossas duas equações aqui com H1 e H2 como variáveis de saída nossas, né? E a única variável de entrada é QI, né? Que é a vazão de entrada no tanque 1. Então a gente pode, nesse caso, fazer a transformada de Laplace dessa equação, dessas duas equações, e fazer ela no formato matricial aqui, né? Que é o que eu apresento aqui, então. Né? Então a gente vai ter essa matriz aqui do sistema, né? A1 vezes S mais ρg F1 vezes H1 no nome de Laplace, né? Isso aqui está vindo da nossa primeira equação aqui, menos ρg sobre RF1 vezes H2, né? Que vem de novo da primeira equação, tudo isso é igual a QI no domínio S. Da segunda equação a gente tem menos ρg sobre RF1 multiplicando H1, e mais A2S mais ρg vezes 1 sobre RF1 mais 1 sobre RF2 multiplicando H2, né, tudo isso é igual a zero. Então é a nossa equação aqui no domínio de Laplace, né, como eu havia falado. Agora a gente pode então pegar essa equação matricial, aplicar a regra de Cramer, porque o problema está pedindo a função de transferência relacionando H2 com a vazão de entrada. Né? Então, a variável que a gente quer é o H2, né? Substitua a segunda coluna pelo vetor de entrada do lado direito. Né? Então, a gente vai ter essa matriz aqui no numerador, dividido pela determinante da matriz A, né? Da matriz original lá do sistema. Fazendo esse cálculo, né? Eu não vou fazer isso aqui com os detalhes, né? Porque a gente já fez vários exemplos desse tipo de cálculo antes, vocês podem fazer esse cálculo em casa. A gente tem, então, né, a FT pronta do sistema, que eu estou aqui denotando, né, com esse retângulo azul. Claro, né, que se vocês olharem aqui, eu dei uma processada nesse resultado, eu deixei o resultado no formato padrão, né, lembrando que no formato padrão o termo que acompanha o S elevado a zero é 1, né, então eu forço a nossa FT a ter esse termo igual a 1. E a gente tem aqui, né, uma equaçãozinha de segunda ordem. Né? A gente tem um S quadrado aqui no denominador. Similar a muitos sistemas que a gente já modelou aqui, tanto sistemas mecânicos quanto elétricos. Né? Notem que o formato é muito parecido com as FTs de outros sistemas, embora a natureza seja completamente diferente. Então, assim como nos outros sistemas de segunda ordem,
O termo aqui no numerador é o que a gente chama de ganho da nossa função de transferência, né, o casão aqui, que é o RF2 sobre ρg. Esse termo que está multiplicando o S ao quadrado é 1 sobre ωn ao quadrado, no nosso fórmula padrão. Portanto, o ωn, a frequência natural não amortecida do sistema, é ρg sobre a raiz de A1, A2, RF1, RF2. Né? E esse termo todo que está multiplicando o S é 2 vezes razão de amortecimento dividido por ωn. Né? Então a gente consegue achar o zeta, né? Aquela razão de amortecimento do nosso sistema de segunda ordem, que é essa expressão aqui, meio de A2RF2 mais A1 vezes RF1 mais RF2, tudo isso dividido por raiz de A1, A2, RF1, RF2. Mas o que o problema estava pedindo, né, era essa FT do sistema, mas é interessante ver, né, que embora o sistema seja totalmente diferente dos anteriores, né, ele tem um formato muito parecido, por exemplo, com um massa-mola amortecedor, né, um sisteminha de segunda ordem clássico aqui. Mais para frente a gente vai analisar esses sistemas de segunda ordem, de primeira ordem, porque, né, esses parâmetros que a gente está retirando aqui, né, o ωn, zeta e k, eles influenciam muito na resposta do sistema, no comportamento físico aí do sistema.